contribuição. Nós sabemos que teve a medida provisória 1202 no ano passado, que ela trouxe algumas alterações, trazendo algumas alterações até da possível fim da desoneração, a desoneração caiu, e um delas foi a subvenção, né? De fato, a subvenção em 2024 não existe mais. Para quem não sabe o que é subvenção, um conceito bem básico, é basicamente todos os benefícios fiscais que uma empresa tem referente ao ICMS, seja redução da base de cálculo, crédito otorgado ou isenção, isso considerava-se subvenção e, logicamente, a subvenção deduziria a base de cálculo do imposto de renda. De fato, a subvenção é um dos pontos que eu acho que mais teve recuperação tributária na LOB. Ano passado a gente recuperou em torno de 12 milhões de reais referente à subvenção, porque tratando do Estado de Goiás em específico, o Estado de Goiás hoje tem muitos benefícios fiscais, nós estamos falando em apenas indústrias e atacadistas, todas elas têm benefícios fiscais da redução da base de cálculo do artigo 8º, inciso 8º, redução para 10 e para 11. Essas reduções são consideradas subvenções. O que mudou? A partir de 2024, a Receita Federal tem um posicionamento bem firme e não vai voltar mais, né? Que ela basicamente decretou, eu falo que decretou o fim da subvenção, sim, porque para atacadistas, que era o maior público que a gente fazia, basicamente tinha um benefício muito grande de redução da base de cálculo do imposto de renda, onde essas reduções que tinha, como eu citei, imagina o Estado de Goiás, que a alíquota é 17, a partir de 1/4 agora vai para 19, né? Nós temos a alíquota de 17 e reduziria para 10 ou para 11, se fosse indústria atacadista. Esse benefício fiscal que a gente tinha de 6% era considerado subvenção até dezembro de 2023, a contrapartida era eu fazer uma conta de reserva legal desses 7%. Então, uma vez que você usava esse benefício de subvenção, você logicamente deduziria a base do cálculo do imposto de renda, consequentemente, seu imposto de renda ficaria menor. Então, isso de fato é um trabalho que ainda vem sendo bem forte. Tem empresas que, infelizmente, ainda não conhecem a subvenção. O que a Receita Federal falou? A partir de 2024, só vai considerar a subvenção todos os projetos que foram incentivados para implantação, de fato. Então, meio que cortou ali o que a Lei Complementar 160 tinha trazido de 2017 para cá. Então, 2024, meio que as subvenções, basicamente, elas ficaram só para aquelas empresas que têm ato concessivo, basicamente que tem aqueles projetos de produzir ou fomentar. Ou seja, as atacadistas, distribuidoras, não existe mais subvenção. A subvenção ficaram apenas para as indústrias, onde tenha, de fato, um projeto econômico, um projeto de expansão ou implantação. Basicamente, quem tem produzir, fomentar, ProGoiás, isso sim considera subvenção pelo fato de ser uma implantação ou expansão. Então, tudo aquilo que a gente tinha feito para trás, não existe mais subvenção, mas qual que é a parte boa? Quando a Receita Federal ela falou que 2024, de fato, não tem subvenção mais, o que era questionável de 2023 para trás, cara, ela validou. Então, a oportunidade, de fato, aumentou mais ainda. Tem um cliente que a gente está fazendo um diagnóstico lá de Espírito Santo, ele só vende produtos isentos. Ele falou, Gildo, eu nunca ouvi falar em subvenção. Eu falei, cara, então vamos fazer a regra básica. Você tem sua alíquota interna aí, deveria ser 17%, seus produtos saem isentos, correto? Ele falou, correto. Essa redução, essa isenção que você tem, o benefício de 17%, isso é subvenção direta, cara. Subvenção direta. Ou seja, nos últimos 5 anos, cara, ele tá sorrindo para as paredes, né? Porque a possibilidade que ele tem de recuperação de imposto da subvenção é altíssima. E isso porque, como eu falei, a Receita Federal de 2024, ela suspendeu, de fato, a subvenção, falando que só era subvenção que era para expansão ou para implantação. Então, para 2023, a oportunidade fica na mesa. Para quem tem esses clientes que não fizeram a subvenção, ainda está em tempo de fazer e recuperar. O processo da subvenção é bem simples, bem tranquilo. A gente vai retificar ali a ECF, quem tem conhecimento, retifica a ECF, incluindo essas deduções da subvenção, e, consequentemente, você tem esse benefício do imposto paga maior do imposto de renda, né? Para 2024, ela complicou um pouco mais, porque essa subvenção, onde a gente utilizava, a Receita Federal ela foi um pouco mais dura, mais severa, onde ela falou, beleza, e se a subvenção é uma receita? Se é receita, nós sabemos que incide as contribuições do PIS/COFINS. Então, uma vez que ela considerou como receita esses projetos de implantação e expansão, por exemplo, ali o Produzir e Fomentar, que tem um benefício muito bom, o próprio ProGoiás, chega a ter um crédito otorgado ali de 64%, esse crédito otorgado de 64%, ele virou tributável. Então, agora, o que você considera como receita, que é subvenção, a Receita Federal falou, não, beleza, você vai me pagar o PIS e COFINS sobre ele. Fora o imposto de renda. Então, nós falamos ali que teríamos um aumento de 43,25%, né, que é os 34% de imposto de renda, mais os 9,25%
de PIS/COFINS. Lembrando que ainda deu algumas prerrogativas para eu utilizar a subvenção, como ela falou, beleza, isso é subvenção, porém me peça habilitação que eu vou analisar se vou habilitar ou não. Todas as indústrias do estado de Goiás, principalmente, elas não estão usando mais subvenção. A carga tributária está altíssima, hoje nós temos acesso a algumas indústrias fortes que dito o mercado aqui do estado de Goiás, e elas já entraram com alguma ação, onde elas não concordaram com a perca da subvenção e, muito pelo contrário, com o pagamento do PIS/COFINS sobre essa receita, né? Então, hoje, para fazer o pedido da subvenção, nós temos que fazer o pedido de habilitação de crédito. Você pede a habilitação da Receita Federal, pedindo, falando, isso aqui é subvenção, anexa os documentos necessários, como o TARI, como o termo de concessão, os documentos básicos, que a Receita Federal ela vai analisar. Qual que é a parte boa? Nós sabemos que tem muitos contribuintes no Senado Nacional, então a Receita Federal, ela, humanamente e sistematicamente, é impossível ela analisar todos os pedidos de habilitação. Então, a parte boa é, uma vez que você habilita o crédito, ela te dá 30 dias, ela fala, em 30 dias, se não houver manifesto da Receita Federal, o pedido está com homologação tácita. Então, essa é a parte boa, podendo, sim, depois a Receita Federal revogar esse benefício, né? Então, para quem tem indústrias, que tem o PROJU aqui em Goiás em específico, fomentar para Goiás produzir, faça o pedido de habilitação e ver o que a Receita Federal vai se manifestar. Lembrando que em 30 dias você pode ter essa homologação tácita e, consequentemente, você aderir a esse benefício. Alguns dos empresários que é um pouco mais arrojado, e eu concordo parcialmente em alguns deles, estão entrando com a liminar e discordando com isso. A liminar nós sabemos que é mais judicial, né? Você pode perder, você pode ganhar, mas eu sou do sentido que eu tento fazer para os nossos clientes não pagar imposto, uma vez que eu não exponho ele a nenhum risco, a nenhuma sanção. Então, caso tenha mais uma vez, caso tenha oportunidade da indústria para frente, tem resumindo, duas opções. Ou você faz a habilitação do crédito e utiliza a subvenção, ou você procura um advogado que entre com a liminar, discordando disso, né? Para trás, se você é atacadista, distribuidora ou qualquer outra empresa que tenha benefícios fiscais de ICMS, isenções, crédito otorgado, redução da base de cálculo, todas elas sim você pode usar a subvenção para trás, ou seja, até 2019 ali nós podemos fazer o processo das retificações e, consequentemente, estar recuperando o imposto de renda e a contribuição também, né? O juros sobre capital próprio, o JCP, ele é de fato, um atrativo muito forte. As multinacionais já utilizam isso. Quem tem ações estão na bolsa, alguns podem perceber que de vez em quando recebe o JCP. O JCP basicamente é todo aquele capital que os sócios hoje investiram na empresa, todo o capital que tem na empresa, a empresa de fato ela tem uma obrigação de pagar aos acionistas uns juros. Esses juros, consequentemente, ele vira despesa e a despesa operacional e lógico que reduz a base de cálculo do imposto de renda. É lógico que tem algumas limitações, 50% do lucro, antes do lucro, né? E ali 50% do lucros acumulados. Mas o JCP é uma alternativa muito forte, tem empresa que tem capital social, sei lá, de 30 milhões, 40 milhões, e não faz ideia como faz o JCP. O JCP, ele é calculado trimestralmente, depende muito da taxa, acho que a taxa nesse momento está 6,38, é desse trimestre, se não me engano. Então, isso é uma outra alternativa que poucas empresas utilizam, que é uma alternativa que as empresas maiores, multinacionais, já utilizam com mais força, né? Lógico que tem uma parte do custo, digamos assim, onde aqui é só um comparativo, você imagina, uma empresa que fatura ali, sei lá, R$1 milhão, onde ela tem a despesa ali, uma despesa hipotética, uma despesa de R$600 mil, aqui eu coloquei o exemplo com e sem JCP, onde com a JCP ela teria uma redução, como considera despesa operacional, logicamente seu lucro diminui e, consequentemente, seu imposto de renda e contribuição também vai diminuir, né? Qual que é a parte negativa? Que o sócio que recebe o JCP vai pagar o imposto retido na fonte, que seria 15%. Ou seja, a carga tributária que ele teria ali de 34%, que é o imposto de renda mais a contribuição, os 15% mais os 25% de imposto de renda mais os 9%, dá os 34%, ele teria uma economia de 19%. Então, aqui ficou bem claro esse exemplo, aqui o lucro, logicamente, diminuiu, aqui nós partimos para o cálculo da contribuição e do imposto de renda, e a única coisa que tem que pagar de JCP como é tributação exclusiva, nós temos que pagar, ter a retenção do imposto de renda dos sócios, né? Mas não deixa de ser uma alternativa boa, nós estamos falando de sair em 34% para 19%, economia de 15%. Alguns clientes que não aplicavam isso, que a gente tinha um certo cuidado para aplicar, porque tem algumas limitações, a subvenção era bem mais interessante, agora volta à tona a JCP, e é um ponto bom para daqui para frente
de fato, reduzir a base de cálculo do imposto de renda. Então, o imposto de renda trouxe esses dois temas, que é um tema que eu acho que é bem relevante, tem oportunidade para basicamente quase todas as empresas, e o cara começa a analisar, Gil, então tudo eu posso acreditar PiscoFins? Cara, depende. Se você achar que essa despesa é essencial e relevante para a sua operação, sim. O que eu faço quando eu vou fazer análise tributária e processo de recuperação? Eu levanto todas as hipóteses de oportunidade e falo, cara, isso aqui é o que eu defendo, isso aqui é o que eu retificaria, que eu assinaria um relatório, isso aqui é o que o mercado faz, que tem dúvida, interpretação dupla. Então aí a gente vai discutir com o empresário. Por exemplo, uma empresa que tem frota própria e entrega seus produtos mesmo, né? Ela vende, ela tem a frota própria, ela contrata ali combustível. E o combustível? Geralmente muitas empresas não aproveitam o piscofins de combustível. Antigamente falava que o piscofins com combustível como é monofásico, você não aproveitava. A partir de 2018, se você considerar que é essencial e relevante para a sua operação, você começa a acreditar o piscofins sobre isso. Então, o piscofins eu falo que é uma discussão imensa, uma discussão tremenda que a gente tem que fazer. E o que eu faço, mais uma vez, repetindo? Eu levanto todas as oportunidades que até eu acho, entre aspas, que deveria ser passível de aproveitamento de crédito, porém eu sou bem conservador, sigo a tabela 4.37, se o que de fato é essencial e relevante, e o empresário sim vai decidir.